Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui hoje para responder a pergunta que ficou no ar em nosso último encontro. Afinal de contas, o que é ser santo? Responderemos esta pergunta novamente recorrendo aos ensinamentos do saudoso padre Frei Antônio Roio Marim, padre dominicano, com base do terceiro capítulo de seu livro A Espiritualidade dos Leigos. Pois bem, ao longo da história, surgiram numerosas definições de santidade. Dentre elas, as principais são estas três. Primeiro, a santidade como perfeita identificação com a vontade de Deus a nosso respeito. A segunda, a santidade como perfeição da caridade. E a terceira, santidade como plena configuração a Cristo. Vejamos uma breve exposição destas fórmulas, mas quero previamente lembrar-vos, ou melhor, destacar, que essas três fórmulas são, em essências, uma única só. Uma leva inevitavelmente à outra, e veremos isto com o proceder desta explicação. Partamos para a primeira, a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Deus quer que sejamos santos, como Ele é santo. Portanto, ao nos identificarmos com a vontade de Deus sobre nós, nos santificamos. Em toda a Sagrada Escritura, podemos encontrar este preceito de forma clara. Por exemplo, em Levíticos 19:2, sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Ainda em Levíticos, no capítulo 20, versículo 26, lê-se o seguinte: sede santos para mim, porque eu, Yahvé, sou santo, e vos separei das nações para que sejais meus. No Novo Testamento, lemos em Éfeso, capítulo 1, versículo 4 e 5, o seguinte: escolheu-nos antes da constituição do mundo, para que fôssemos santos e imaculados diante dele na caridade, e nos predestinou à adoção como seus filhos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, lemos que porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Fica então de forma clara demonstrado a partir da Sagrada Escritura que a vontade de Deus, o segmento da vontade de Deus, a nossa conformação, a nossa adequação àquilo que Deus quer, nos santifica. Os grandes mestres da vida espiritual vão falar maravilhas sobre isto. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, no seu livro sobre as moradas, dirá o seguinte: toda pretensão de quem começa a oração, e aqui temos que entender que começar a oração na terminologia de Santa Teresa quer dizer iniciar o caminho da santificação, pois ela só concebe a santidade bem unida à oração, a muita oração. Então, voltemos e compreendamos plenamente o que quer dizer a santa. Toda pretensão de quem começa a oração, ou seja, a santificação, há de ser trabalhar, determinar-se e dispor-se, com quanto esforço se possa, em fazer a vontade própria conformar-se com a de Deus. E como direi depois, está muito certas de que nisto consiste toda a maior perfeição que se pode alcançar no caminho espiritual. Aquele que mais perfeitamente conseguir, mais receberá do Senhor e mais à frente estará neste caminho. Não penseis que existam aqui coisas complicadas, nem coisas não sábidas e entendidas, pois nisto consiste todo o nosso bem. Ainda sobre a identificação com a vontade de Deus, um discípulo de Santo Afonso Maria de Ligório resumirá a doutrina do doutor na moral nos seguintes termos: as pessoas que fazem a santidade consistir em praticar muitas penitências,
comunhões e orações locais, evidentemente vivem na ilusão. Todas estas coisas só são boas na medida em que Deus as quer. De outro modo, em vez de aceitá-las, ele as detesta e castiga, de maneira que tão somente nos servem de meios para nos unir à vontade divina. Mas temos verdadeira satisfação em repeti-lo. Toda a perfeição, toda a santidade consiste em praticar aquilo que Deus quer de nós. Em uma palavra, a vontade divina é a regra de toda bondade e de toda virtude. Por ser santa, ela tudo santifica, mesmo as ações indiferentes, quando são executadas com o fim de agradar a Deus. Se queremos santificar-nos, devemos aplicar-nos unicamente a jamais seguir nossa própria vontade, mas sempre a de Deus, porque todos os preceitos e todos os conselhos divinos se resumem em substância a fazer e a sofrer tudo quanto Deus quer e como Deus o quer. Assim, toda a perfeição pode ser resumida e expressa nos seguintes termos: fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz. Agora que compreendemos o primeiro ponto, passemos para a santidade como perfeição da caridade. Muitos teólogos expõem esta mesma doutrina a respeito da identificação com a vontade de Deus sob o prisma, ou seja, sob o enfoque da virtude teologal da caridade. Para eles, a santidade não é senão a caridade sobrenatural, que atingiu um grau excelente de desenvolvimento e perfeição, variando, é claro, de acordo com o grau de predestinação de cada alma. Notemos que esta visão de santidade, a partir da caridade, coincide em sua essência com a conformação à vontade divina. Explicamos. No parágrafo 1822 do Catecismo da Igreja Católica, consta que a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo, e a nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Agora, qual é o primeiro dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e com todo o teu coração. Quando perguntam a nosso Senhor Jesus Cristo sobre o maior dos mandamentos, em outras palavras, sobre qual a principal vontade de Deus acerca do homem, o que Cristo nos diz? Ora, sintetiza toda a lei e os profetas em amar a Deus com todo o seu ser e amar o próximo como a si mesmo. Fica então claro que a perfeição da caridade é a mesmíssima coisa que a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Prosseguimos então para a terceira fórmula, a plena configuração com Jesus Cristo. Podemos afirmar sem medo de errar que, que na plena configuração com Jesus Cristo está contida de forma perfeitíssima a realização das outras duas fórmulas. Quem ousaria negar que Cristo foi aquele que melhor se identificou com a vontade do Pai? Ora, em Cristo, o Pai reinou totalmente. Em João, capítulo 4, versículo 34, Jesus afirma que seu alimento, ou seja, aquilo que sustenta seu ser, é fazer a vontade do Pai. É impossível alguém se conformar à vontade de Deus, mais que Cristo. Ele, ele, ele mesmo é Deus. Ademais, sendo a caridade o cumprimento da vontade de Deus, como já foi dito, ninguém foi, é, nem será jamais mais caridoso que Cristo. Nos livros sagrados, escritos por São Paulo, o tema central não é outro senão a configuração com Jesus Cristo. Lembramos aos ouvintes que este resumo é por seu próprio modelo, por sua própria forma, limitado. A respeito deste último tópico da configuração com Cristo, o Padre Antônio escreveu todo o quarto capítulo da obra citada. Agora que sabemos o que é, afinal de contas, a santidade, podem surgir ainda outras duas perguntas em diferentes tipos de alma. Uns mais decididos perguntarão: então, qual é o caminho concreto? O que é que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Quais são os meios que eu tenho para alcançar a santidade? Outros, ainda incertos, perguntarão a si mesmo em seu íntimo: mas será mesmo que eu posso ser santo?
Será que isto de ser santo, de santidade, é mesmo para todos? Não será que é só para padre ou freis, monges, freiras, para quem só se dedica a Deus? Será que eu no mundo, eu casado com filhos, posso almejar a santidade? Ora, responderemos a estas perguntas em nosso próximo encontro. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.